Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Meu nome é Samuel Bonicontro. Primeiramente, curta, comente, compartilhe, ative os sininhos, se inscreva no canal e ative os sininhos para receber a notificação toda vez que eu gravar um vídeo para vocês. Estou aqui na Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, pensando, refletindo quando será a primeira vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, hein? Quando é que ela vai acontecer? O jogo tá fluindo. O time ontem jogou mal. Lembra daquele outro vídeo, para quem me acompanha? Conceito de jogar bem, jogar mal. Triangulações, chegada no último terço, capacidade de fazer o gol. Tudo isso o Cruzeiro teve ontem contra o Corinthians. Jogadas bem construídas, chegada no último terço, capacidade total de fazer o gol, mas apenas um gol foi marcado com o Matheus Pereira. O gol do Caio Jorge estava impedido. Alguns torcedores reclamaram de um pênalti não marcado no William. Na minha avaliação, se o juiz marcasse, não seria nenhum absurdo, mas também não vejo nenhum absurdo não ter marcado. Acho que foi um lance, digamos, discutível. Agora, eu até postei anteriormente no meu Instagram falando a respeito do Fora Tite. Torcedor do Cruzeiro, que endossou o Fora Tite ontem no Mineirão, ele fez isso por osmose, fez isso porque não tinha outra coisa para fazer, poucas ideias, pouca criatividade. O Tite ontem ele teve responsabilidade no quê? Em manter o William, mas aí você tem que tirar um jogador toda vez que ele está amarelado. Obviamente o Tite é o treinador e ele tem muita responsabilidade pelo que vem acontecendo. No meu último vídeo eu falei a respeito da minha paciência que havia acabado. Agora, especificamente ontem, fazendo o recorte de ontem, somado ao recorte da partida contra o Pouso Alegre, o time evoluiu, o time construiu, o time controlou o jogo contra o Pouso Alegre. O argumento foi de que o Pouso Alegre não é parâmetro, ok, concordo, mas o Cruzeiro teve dificuldades contra o Betim. Aí, beleza, vamos esperar então um time de Série A de Campeonato Brasileiro. Aí veio o Corinthians, obviamente, com um time misto, mas um time de Série A de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro desenvolveu bem o seu jogo, teve muitas oportunidades, mas a culpa não é do Tite se o Kaique perde um gol na cara. A culpa não é do Tite se o William simula uma falta, um pênalti, né? Com 5 minutos de jogo, 5 minutos de jogo, 5 minutos de jogo, 5 minutos de jogo, o William simulou um pênalti. E aí fica amarelado e comprometido, tendo a sua atuação comprometida durante toda a partida. E o William foi até bem, até a expulsão, ele foi até bem. E depois temos uma falha do Cássio na saída de bola, uma outra falha do William, ou seja, erros individuais. O William é expulso. E aí depois, uma jogada de bola parada, o Corinthians o Corinthians empata o jogo. Depois disso, o Corinthians teve chance de virar o jogo. Inclusive o Cássio fez uma bela defesa, o juiz deu tiro de meta, né? A arbitragem mais uma vez muito ruim do Davi Lacerda. Perdão. Mas o Cruzeiro, depois que tomou o empate com um jogador a menos, até construiu, até teve a oportunidade de fazer o segundo gol. Teve falta com o Matheus Pereira, teve o próprio Arroio no fim da partida, que a bola explode no jogador do Corinthians. Outro detalhe, o Cruzeiro fez uma jogada ensaiada, muito bem ensaiada por sinal, onde o Cruzeiro tinha superioridade numérica praticamente na pequena área. E os caras me perderam o gol. Aí a culpa não é do Tite, né, irmão? Tem como culpar o Tite? Passando um helicóptero voando baixo aqui, helicóptero da polícia, né? Será que temos que guardar o celular? Enfim, perigo à vista? Será que tem algum bandido à solta aí sendo procurado pelos militares? É que é uma região que, por vezes,
Os bandidos pulam no rio para tentar fugir da polícia e a polícia tem que usar o famoso Pegasus. Mas vamos lá, vamos voltar ao foco. O Tite agora tem claramente um cenário à frente. Agora está tudo muito claro. O Cruzeiro já está na final do Campeonato Mineiro. Inclusive, eu detesto esse tipo de arrogância, né? Mas o Cruzeiro está na final do Campeonato Mineiro. E a final do Campeonato Mineiro vai definir a continuidade ou não do Tite. Se perder, a situação vai ficar insustentável. Ontem nós tivemos a presença de Spindel, Pedro Júnior e Pedrinho na coletiva do Tite, um claro sinal de apoio a ele. Mas está muito claro que o prazo de validade do Tite é o Campeonato Mineiro, a final do Campeonato Mineiro. Se o Tite vencer a final do Campeonato Mineiro contra Atlético ou América, deve ser o Atlético, o Tite pode até perder para o Flamengo, desde que não seja uma derrota humilhante, que ele vai ter aí mais 2 ou 3 jogos somado aí ao jogo do Flamengo para poder fazer esse time virar. Agora, se perder a final do Campeonato Mineiro, muito provavelmente o Tite vai sair, porque aí o Cruzeiro vai ter o Campeonato Brasileiro no mês de março e dia 19 de março tem o sorteio da Libertadores, então o Cruzeiro teria aproximadamente pouco menos de um mês até a estreia na Libertadores, ou um mês mais ou menos, para que um novo treinador chegue com novas ideias e faça esse time jogar. Dito isso, a notícia boa é que o Bahia, que é time brasileiro, sempre difícil, e o Argentino Júnior, que é time argentino, sempre difícil, ontem à noite foram eliminados da Libertadores por O'Higgins do Chile e Barcelona de Guayaquil do Equador, respectivamente, que fazem, desde já, torcendo para os mais fortes, para times que possam dar trabalho, times que têm capacidade de nos eliminar da Libertadores, com o futebol que nós temos apresentado, que não é ruim, mas que vem acompanhado de erros graves individuais que custam vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro. Que fazem, torcendo para que esses times saiam, para que a Libertadores fique cada vez mais fácil e a gente possa chegar o mais longe possível, pelo menos até pegar um Palmeiras, um Flamengo, porque pensar em título hoje é uma utopia, visto a quantidade de erros que esse time tem apresentado, a quantidade de panes. O Willian, por exemplo, é um bom lateral, gente, um bom jogador, fez um bom jogo ontem, ele faz boas apresentações, mas dá uma pane no cara, né? Dá uma pane no cara. E a nossa maior alegria ontem acabou sendo o Marlon, que forçou uma saída porque é apaixonado pelo Grêmio, e agora capitão do Grêmio, mostrou toda a sua paixão ontem, principalmente quando fez o gol da vitória do Grêmio sobre o nosso rival. Que fase, meus amigos? Que fase? Depender de Marlon para se sentir um pouco melhor uma noite de quarta-feira. Triste, muito triste. Um abraço e até o próximo vídeo.